Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Que coisa maravilhosa. Tivemos ontem, terça-feira, com Armando Sena, Farol Escatológico, segunda-feira, Farol Escatológico. Que coisa boa, né? Maravilhoso, foi muito bom, a igreja foi edificada. Quero agradecer, né, a todos que estiveram, né? E estamos aí, enfrentando todas as coisas e falando sobre as coisas boas. Lembrando que hoje à noite nós teremos culto na igreja de Piraí, culto na igreja de Gaspar, culto na igreja de Pomerode, de Indaial e também de Jaraguá. Coisa maravilhosa, avançando, né, de uma forma extraordinária. Aleluia! E nós estamos falando nesse Café com Fé e Confissão sobre o descanso de Deus, não é verdade? E nós falamos agora de receber, abrindo o nosso coração, quando a luz vem, pelo exercício do nosso livre-arbítrio. Exercer fé no que Deus diz, colocando o que Deus nos diz em ação. Obedecer continuamente à palavra, vivendo segundo ela, em perseverança e submissão. Então vamos falar um pouco sobre receber. Quando nós recebemos a palavra, o nosso interior vibra com a verdade. É verdade, irmãos, quando nós recebemos a palavra de Deus, quando nós não só lemos, quando nós não fazemos uma leitura rasa, mas nós fazemos uma comunhão de leitura com a palavra, nós a recebemos no nosso espírito. E aí o nosso espírito, ele capta a mensagem e aquilo onde a fé está em nós, nós impulsionamos com a palavra inspirada e começamos a receber realmente o que a palavra tem. É como se o nosso espírito dissesse lá no íntimo, é isso mesmo. Quando nas reuniões as pessoas dizem eu recebo, essa expressão demonstra bem o que ocorre no momento da ministração da palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus dessa maneira, abrindo os nossos ou o nosso interior, ela entra no nosso íntimo e se aloja ali como uma semente incorruptível de Deus em nossos corações. Aleluia, que coisa maravilhosa, não é verdade? Exercer fé. A palavra alojada em nosso espírito é algo subjetivo, invisível. Ela precisa se tornar a condição da nossa vida. Isso ocorre quando colocamos a palavra em prática, exercendo fé nela. Ao exercer fé, estaremos trabalhando espiritualmente, vivenciando a verdade de Deus que foi colocada pelo Espírito Santo em nosso íntimo. E isso trará a manifestação da verdade em nós. Aleluia! Agora, então, vem a parte de obedecer com perseverança. Depois de crer e exercer fé, a maturidade passa ainda por um outro caminho, o caminho da perseverança. Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E coisa maravilhosa, não é verdade? O que Jesus diz. Nessa situação, Jesus apresenta uma porta e um caminho. Entrar pela porta fala de exercermos a nossa fé no que Deus diz. Aleluia. Porém, andar no caminho estreito fala da perseverança na obediência àquela instrução que o Senhor nos deu. Entrar pela porta fala de exercer fé. Andar no caminho fala da perseverança. Maturidade é a expressão de uma vivência em Deus, pelo qual o que Ele flui mais facilmente em nós e através de nós. Que coisa tremenda. Precisamos entrar, irmãos, no que Deus diz e ficar lá até que a vida daquela palavra nos conduza à maturidade em Deus, naquela área específica, e ela possa, ele, né, ou a palavra possa se expressar através de nós como realmente a palavra diz que é. Terceiro ponto, quando praticamos a comunhão íntima que temos com Deus, recebemos armas espirituais. Davi entrou na casa de Deus, comeu do pão sagrado, porém saiu com a espada de Golias. Isso é muito significativo. Em comunhão com Deus, a palavra é o pão que nos alimenta. Porém, na guerra espiritual, ela é a espada contra os nossos inimigos.
Na comunhão com Deus, ela é o pão que nos alimenta. Mas na guerra, na hora da batalha espiritual, ela se transforma a palavra em espada que se levanta contra qualquer injustiça ou nossos inimigos. O interessante é que, aleluia, a queda, aquela, né? Interessante é que aquela não era qualquer espada, era a espada de Golias. A partir dali, Davi, aleluia, teve nas mãos o domínio da espada de Golias. Isso mostra que ao praticarmos a intimidade ou a comunhão que temos com Deus, recebemos pão e armas e passamos a dominar a espada contra os inimigos. Que coisa tremenda, na verdade, que coisa maravilhosa. O diabo é um mentiroso, irmãos. Aleluia. E Deus quer que nós tenhamos domínio sobre as suas mentiras. Golias, a essa altura, já era um gigante sem cabeça, sem a espada. Golias, a esta altura da nossa vida cristã, ele já é. E Golias representa o diabo, um inimigo sem cabeça e sem arma, sem espada. Lembre-se de que a espada de Golias estava envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Ao exercermos o nosso sacerdócio, passamos tempo com Deus, encontraremos pão e espada dentro da presença de Deus. Aleluia. E essas duas coisas são essenciais, ou são as essências da palavra de Deus em nossas vidas. São os princípios que nos levarão ao descanso da fé. Pão é a palavra como alimento, espada é a palavra como arma. Essas essências da palavra são portas para o descanso da fé, como diz Hebreus, capítulo 4, do verso 11 ao 14. Como está escrito, esforcemo-nos, perseveremo-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva, entre aspas, pão, eficaz, entre aspas, espada, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confiança. É através da prática da palavra de Deus que vivenciamos a vida e a eficácia da verdade. Ao exercermos a nossa fé no que Deus nos diz no íntimo, a palavra vivificada ou revelada, a verdade se torna nosso pão e nossa espada dentro da casa de Deus. A vida e a eficácia da palavra, aleluia, ou o pão e a espada que recebemos, é o que Deus usa para nos conduzir ao descanso interior da nossa fé, gerando em nós a condição da sua cidade, do seu reino, pelo Espírito Santo, e dominando as nossas circunstâncias. Tudo isso se processa quando passamos tempo a sós com Deus, escutando a sua voz e colocando em prática o que ele nos fala, como diz Hebreus 4, 7. Hoje, estou dizendo para mim e para você, meu irmão, se ouvires a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Hoje, Hebreus 4, 7. Hoje, quarta-feira, hoje, nesse dia, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entre no descanso, viva a sua fé, pois hoje é o seu descanso. Aleluia.
através da prática da palavra de Deus, viveremos uma vida eficácia da verdade, exercendo fé no que Deus nos diz através da sua palavra. Uma palavra vivificada, que é pão e que é espada. Descansa no Senhor. Nossos inimigos estão vencidos. Vamos viver a vida no Senhor em paz, em alegria. Um bom dia. Pastor Berto Fernandes que te ama. Em nome de Jesus. Amém. Vai lá no nosso canal, dá um like, se inscreva. Seja abençoado na prática da palavra.